Olá, meu nome é Maria Vitória Araújo Souza, sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão, do campus universitário de Balsas. Nesta questão, eu irei apresentar exemplos de um futuro TCC que está sendo escrito junto com o aluno Kevin Dalton Bertolino Azevedo e sendo orientado pelo professor Dr. Raiber de Jesus Arias Cantina. No primeiro exemplo, está sendo questionado se é possível construir linhas em um plano cartesiano que não tenha pontos racionais. Então, sabendo que um número real, ele só é um número racional se e somente se o x ele pode se expressar como quociente entre dois inteiros, onde o denominador q ele tem que ser diferente de zero. O conjunto de todos os números que se expressam como quociente de inteiros é o conjunto de números racionais. Ou seja, todo número que não se enquadra nesse conjunto é um número irracional, como por exemplo raiz de 2. Raiz de 2 é um número que não se expressa como quociente de dois inteiros. Geometricamente falando, raiz de 2 ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo de lado 1. Então, se eu pego um produto cartesiano de Q e multiplico por ele mesmo, eu vou criar um subconjunto de um plano. Os pares do conjunto têm ambas as entradas em Q, então todo ponto que pertence a esse conjunto será um ponto racional. A pergunta em si é se é possível construir uma linha L que não contenha pontos racionais. Contextualizando. Quando considerarmos retas verticais, ou seja, reta com equação cartesiana com x igual a A, bastaria que o A ele fosse um irracional para que isso exista. Por exemplo, considerando uma linha vertical, onde o x ele é igual a raiz de 2, neste caso, nenhum ponto dessa linha é um ponto racional, pois a primeira entrada sempre será um número irracional. No entanto, se for considerado uma linha horizontal, onde o y ele é igual a A, sendo um número irracional, aconteceria a mesma coisa. Então, assim se mostra fácil construir linhas em um plano. Agora, considerando uma reta passando pela origem, ou seja, uma reta do tipo m vezes x. Para cada m real diferente de zero, pensaremos nesse tipo de linha. A pergunta em si é qual condição deve ser imposta a m para que possa construir linhas que nas coordenadas não tenham números racionais. Nesse caso, basta que o m ele seja um número irracional. Assim, supondo que o m ele seja a raiz de 2. Construindo uma linha com essa inclinação, nenhum ponto dessa linha, tirando o 0,0, que é a origem, será racional. Supondo que exista um ponto racional, SR, mas como esse ponto ele vai estar na reta, o R ele vai ser igual a raiz de 2 vezes S. E como S é diferente de zero, a gente pode dividir. Dividindo R por S, vai dar um número racional. Só que ao mesmo tempo será irracional por estar na linha que é igual a raiz de 2, que tem a inclinação raiz de 2. Logo, chegaremos em uma contradição. Assim, o SR, o ponto SR, ele não pode ser um ponto racional. Ou seja, a linha, tirando o 0,0, que é a origem, ela é completamente irracional. Então, no segundo exemplo, temos um ponto P se movimentando no plano cartesiano. A pergunta é a seguinte: o P, ele visita pontos racionais durante esse trajeto em que ele está fazendo? Então, observando a animação, parece que o P ele visita 4 pontos racionais, que são 1, 0, 0, 1 e menos 1, 0 e 0, menos 1.
Esse ponto P, ele está sujeito a uma condição. Essa condição é que o P ele tem uma distância fixada D, onde esse D ele é igual a 1. Então, D, que é a distância da origem, ela é uma distância de origem unitária. Observando o rastro que o P deixa nesse momento, então o P ele vai descrever uma curva S1. Ou seja, é um círculo unitário de entrada em 0, 0 com D igual a 1. Esse conjunto ele satisfaz a condição de que a soma dos quadrados da entrada de um par ela é igual a 1. Então a pergunta se torna se o S1 ele vai ter pontos racionais. Como eu disse no início, sabemos que tem 4 pontos óbvios, que são as intersecções dessa circunferência com os eixos de coordenadas, quando a circunferência corta esses pontos em racionais. Então, o questionamento é que se além desses pontos óbvios, vão existir outros pontos racionais na circunferência. Então, vamos considerar um ponto R, nesse arco entre o ponto 1, 0 e 0, 1. Queremos saber quando esse ponto R será um ponto racional. Então, vamos considerar linhas secantes, a circunferência passando por PN. No entanto, esse ponto R, ele é um ponto racional se e somente se a reta que passa por R e por PN, que é o polo norte do círculo, ou seja, o ponto da coordenada 0, 1, tem uma inclinação racional. Então, pode ser provado se considerarmos uma linha secante a S1, passando por PN, quando essa linha cortar o círculo no ponto R, esse ponto vai ser racional. Mas isso só irá acontecer se a inclinação também for racional. Enfim, conhecer se o círculo tem ou não pontos racionais é muito importante. Porque esses pontos eles estão em correspondência com as soluções inteiras positivas da equação de Fermat de grau 2, que é a equação cartesiana na forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Então, concluindo, isso pode ser provado, e é o que iremos provar no nosso TCC, usando o GeoGebra. A gente irá provar que existe correspondência entre as soluções da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado nos inteiros positivos.